Bom dia, minha galera, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a esse conteúdo. Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, naquele improviso, tá legal? É aquele nosso pré-jogo, galera. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa partida, Palmeiras e Botafogo, jogo que era para ter acontecido ontem, às 4h30, mas passou para esse domingo, 4h30, por conta, né, do desgaste que o Palmeiras teve de não poder jogar ali menos de 48 horas antes da partida. Seriam apenas 40 horas, né, de descanso do jogo da final do Campeonato Paulista que o Palmeiras jogou em relação ao jogo contra o Botafogo, tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Eu sou o Brown e você me segue, né, que aqui nesse canal específico tem Botafogo todos os dias, rapaziada. Inclusive, já deixando a boa para vocês, primeiro de tudo, já se inscreveu nos meus outros canais? Quer me ver falando de futebol em geral? O link tá aqui, Brownie Esportes. Quer me ver falando besteira? Você vai encontrar em qualquer lugar, tá? Mas quer me ver na resenha, né, cara? Pô, eu tenho um canal que ele é mais de resenha, de entretenimento, qualquer coisa, que ele tá crescendo bastante, né? E eu decidi migrar esse canal pro YouTube também. O link tá aqui na descrição. E tem o Odão da KTO, rapaziada. Antes da gente começar aqui a nossa análise, tem o Odão da KTO. Igor Jesus marcar a qualquer momento, vitória do Botafogo ou empate. Ou seja, se o jogo for empatado, o que, sinceramente, né, cara, eu tô querendo criar, assim, como torcedor do Botafogo, essa é a vitória do Botafogo. Mas eu acho que, racionalmente, um empate é um resultado que é muito provável, tá? Então, assim como eu também achava que o empate era bem provável entre Flamengo e Internacional, que, na minha opinião, são dois postulantes ao título também. E foi empatado o jogo em 1-1. Cara, a gente, né, tem essa possibilidade e a odd tá acima dos 8, rapaziada, para essa possibilidade do Botafogo ganhar ou empatar com gol do Igor Jesus, que é um cara que gosta de marcar gols em cima do Palmeiras, rapaziada. Então, o link tá aqui para vocês darem uma olhada, beleza? E palpite com responsabilidade na KTO, valeu? Clica nesse link aí, vai na minha. Seguinte, pessoal, vamos lá. Falando aqui um pouquinho sobre o jogo. De um lado, a gente tem uma equipe que ela é muito entrosada, né? Já se conhece, tirando algumas peças que ainda estão se acostumando, como é o caso do Vitor Roque, né? Chegou há pouco tempo, já chegou no momento de decisão, né? Então, é um cara que ele tá se inteirando aos poucos, né? Se adaptando, e é um cara muito perigoso. Tanto é que, nas duas partidas decisivas do Campeonato Paulista, apesar dele não ter marcado gols, né? Foram 3 partidas, semifinal contra o São Paulo e os 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Ele sofre 2 pênaltis, tá? Um contra o São Paulo, que eu não achei pênalti, e contra o Corinthians nessa final, na Neoquímica Arena, que o Hugo acabou pegando pênalti, mas assim, o Vitor Roque não dá pra dizer que não é um jogador perigoso, né? Então o Botafogo ele tem que tomar cuidado. De resto, cara, a gente já conhece os caras. Estevão, Rafael Veiga, Richard Rios, que também tá desgastado, tem esse aspecto, tá? Por outro lado, o Botafogo também é uma equipe que tem o seu entrosamento, mas tem uma diferença. O Botafogo ele perdeu os seus 2 principais jogadores, né? Quais são os principais jogadores do Palmeiras hoje, se você parar pra pensar? Sei lá, Rafael Veiga e Estevão. Eles 2 continuam no Palmeiras. Os 2 principais jogadores, tecnicamente falando, né? A gente sabe que existe o quadrado, né? Savarino, Igor Jesus, Almada e Luiz Henrique. Os 2 mais técnicos, os 2 diferentes, os 2 jogadores nível Europa foram embora, né? Que são o Luiz Henrique e o Almada. Entrou o Santiago Rodrigues, que é um cara que ainda está se adaptando, e no lugar do Luiz Henrique, o Botafogo ainda não contratou esse substituto, né? Então, tem esse agravante. Agora, um fator o Botafogo passou um mês inteiro se preparando, se adaptando, se adequando taticamente, tecnicamente, fazendo apenas jogo-treino, amistoso, treinando muito, tendo uma rotina de dia a dia. Pra você ter ideia, o Renato Paiva completou na última semana um mês de Botafogo, né? Aí você pensa, cara, é muito louco isso, que não teve jogo, né? E foi uma bênção isso pro Botafogo, não ter tido jogos, né? Aquilo que eu falo. Foi legal o Botafogo ter se apresentado dessa maneira, foi interessante o Botafogo ter feito o primeiro trimestre que fez? Não, claro que não. Ninguém gosta de perder final, perder pro Flamengo, perder pro Racing, né? Ninguém gosta, né? Mas foi uma bênção, sim, abdicar do Campeonato Carioca. Eu acho que o Botafogo podia ter se apresentado melhor. Pô, você imagina o cenário, o Botafogo compete ou até vence Supercopa, Recopa e caga pro Campeonato Carioca, fica em 10º lugar no Carioca. Pô, esse é o sonho, cara. A gente já tá debochando agora do Campeonato Carioca. Porque como a gente perdeu as 2 finais, acaba que a gente fica com pouca moral de falar. Mas foi bom o Botafogo ter ficado esse período descansando, até pela maratona de jogos que vai ter nessa temporada. O Palmeiras também vai ter essa maratona e não descansou. O Palmeiras, inclusive, foi para um embate com o São Paulo e 2 confrontos, né? Muito, mas muito
complicados diante do Corinthians, cara. Um derby paulista, são 180 minutos de derby paulista, a porrada come, você corre, tem que botar o pé de ferro, os caras se machucam, né, os caras sentem musculatura, o Corinthians teve um jogador a menos, então o Palmeiras partiu pra cima pra tentar ganhar, mesmo com um jogador a mais, acabou não acontecendo. Tem a fragilidade do fato dos caras terem perdido uma decisão, da maneira que foi, o Rafael Veiga perdendo o pênalti, né? E assim, cara, a gente não consegue confirmar exatamente quais são os jogadores que estão fora, que estão dentro, mas certamente tem desgaste. Além do desgaste da final do Campeonato Paulista, existe o desgaste da data FIFA. O Botafogo ele só teve o Savarino convocado, né, pela seleção venezuelana, e nem jogou todos os 180 minutos da data FIFA. O Palmeiras teve o Richard Rios. Eu tenho até a lista aqui de todos os jogadores que foram convocados, né, cara? O Everton e o Estevão estavam com a seleção brasileira. O Richard Rios, que jogou os 2 jogos pela seleção colombiana. O Piquerez, que atuou pelo Uruguai. O Emi Martínez e também o Facundo Torres, rapaziada, que também jogou pela seleção uruguaia do Marcelo Bielsa, né? Então, se você teve ali pelo menos o Everton e o Estevão, né, que tiveram a situação da viagem, tudo mais, dos treinos, né, não desgasta tanto, mas são caras que jogaram o derby paulista, você também tem essa situação desses jogadores que atuaram durante a data FIFA. O Botafogo não teve isso, o Botafogo teve apenas com o Savarino e ele já descansou, porque ele não jogou no meio da semana. Enfim, galera, falando sobre os times, né, já começando aqui pela arbitragem, apita o jogo Ramon Abate Abel, o árbitro assistente será Guilherme Dias Camilo e Thiago Americano, um assistente número 2, que eu não gosto desse assistente, tá? Acho que ele erra muito. E o Wagner Hillway é o árbitro de vídeo. Vamos ver como é que vai ser. Escalação do Palmeiras, pode ter o Everton no gol, Mike na lateral direita, Murilo e Mikael na zaga, lembrando que o Gustavo Gomes está lesionado, Marcos Rocha também está lesionado, e o Piquerez na lateral esquerda. Emiliano Martínez, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, tá legal? Lembrando que o Bruno Rodrigues ainda se recupera de uma lesão e o Paulinho, né, também fez uma cirurgia e ainda está retornando às suas atividades com bola, tá legal? O Botafogo ele não vai ter 2 jogadores que se machucaram, né, sentiram problemas, né, ao longo de todas essas 5 semanas no Lonier. O Nathan Fernandes, que nessa última semana teve ali uma contratura, né, parece que ele sentiu a coxa, uma lesão leve, e o Danilo Barbosa, o que acontece? Ele estava se recuperando de uma pubalgia. E aí, quando você faz todo o controle de carga, né, você faz ali o fortalecimento de core, você faz ali todo o fortalecimento para você recuperar o seu pubis, o seu quadril, você acaba tendo algumas contraturas musculares no restante da perna. É o que eu acho que pode ter acontecido com ele, tá bom? O Bastos já tá de volta, né, tá bem recuperado. Depois de ele ter... O Bastos também é outro cara que tá passando por essa engrenagem física de novo, tá? John, Vitinho, Bastos ou Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Igor Jesus, tá legal? Essa é a escalação padrão do Botafogo. Acho que teremos aí, portanto, Patrick de Paula dessa vez no banco. E eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Quanto vai ser Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo? E lembre-se de palpitar. Empate ou vitória do Botafogo, mais gol do Igor Jesus na KTO. Vai na minha que é sucesso. Um abraço e fui.